Hoje a gente vai mergulhar fundo num cenário geopolítico que é um verdadeiro barril de pólvora, a chamada armadilha do Irã. A partir da análise do professor Jiang, vamos tentar entender por que uma guerra que muitos veem como inevitável pode ser, na verdade, uma cilada estratégica com consequências que poderiam abalar o mundo todo. E tudo começa com essa pergunta, que é a espinha dorsal de toda essa análise. Uma pergunta que é, ao mesmo tempo, simples e bem perturbadora. Por que a maior superpotência do planeta entraria de cabeça num desastre que parece tão previsível? Vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver que forças são essas que estão empurrando para a guerra. Depois, quem são os possíveis catalisadores políticos. Em seguida, a gente entra na ilusão militar por trás do plano de ataque, nos avisos que a história já deu e, por fim, a pergunta de $1 milhão: quem ganha com tudo isso? Então, para começar, vamos dar nome aos bois. Existem 3 grupos de interesse muito, mas muito poderosos que, segundo essa análise, estão alinhados, formando uma tempestade perfeita que empurra os Estados Unidos na direção de um conflito com o Irã. São 3 frentes bem claras. A primeira, o lobby pró-Israel, que tem um poder financeiro gigantesco e uma base de eleitores enorme. A segunda, os interesses de Wall Street, que, querendo ou não, lucram com a instabilidade e com os gastos militares astronômicos que ajudam a manter o dólar forte. E, por fim, o medo profundo da Arábia Saudita, que olha para o Irã e enxerga uma ameaça à sua própria existência. E, para ter uma ideia do tamanho disso, olha esse número, 7 milhões. É a quantidade de membros de uma única organização, a Cristãos Unidos por Israel. Agora, soma isso ao poder financeiro da AIPAC, que é o segundo maior lobby dos Estados Unidos, o resultado é uma pressão política interna avassaladora, daquele tipo que define eleição e muda a política de governo. Certo, mas de que adianta toda essa pressão se ela não vira ação, né? Como é que isso sai dos bastidores e se transforma em uma decisão real lá na Casa Branca? Bom, a análise aponta para uma combinação bem específica de figuras políticas que poderia ser o gatilho. E aqui, nomes específicos entram em cena. Figuras como Jared Kushner, com suas conexões pessoais e financeiras com os líderes de Israel e da Arábia Saudita, e Nikki Haley, uma das vozes mais fortes contra o Irã. Isso não é só especulação. O primeiro governo Trump já deu uma amostra, né? Rasgou o acordo nuclear, mudou a embaixada para Jerusalém, foi um passo atrás do outro na direção da escalada. E qual seria o plano militar para essa guerra? A famosa doutrina do choque-pavor. Só que é exatamente aqui que a análise mostra uma falha tão gigante que a gente se pergunta, isso foi um erro de cálculo ou era essa a intenção desde o início? A ideia é basicamente trocar a estratégia militar clássica, aquela que valoriza números e linhas de suprimento seguras, por uma aposta total na tecnologia e na velocidade. A teoria é que a tecnologia permite uma guerra mais limpa, mais rápida. O problema é que isso gera um excesso de confiança perigosíssimo, uma espécie de crença de que se é invencível. Vamos tentar imaginar a cena, porque ela seria feita para a TV. 100 mil soldados desembarcando, caças dominando o céu, navios de guerra na costa. A vitória parece uma questão de horas, um verdadeiro espetáculo de poderio militar. Com uma força dessas posicionada de forma tão avassaladora, o resultado parece óbvio, certo? Mas e se não for? E é aqui que a análise vira o jogo de cabeça para baixo. A resposta para quem venceu seria o Irã. Sim, porque a invasão em si é a armadilha. E o motivo é brilhantemente simples. A geografia do Irã, que é quase toda feita de montanhas, anula completamente a vantagem tecnológica. Tanque não sobe montanha. Assim que as tropas entram, elas ficam na prática cercadas. E reabastecer 100 mil soldados pelo ar é um pesadelo logístico. Qualquer pessoa com um lança-foguetes vira uma ameaça mortal. Ou seja, os soldados deixam de ser invasores e se tornam reféns em território inimigo. E o mais impressionante é que esse tipo de erro de cálculo não é nenhuma novidade. A história está cheia de exemplos de superpotências que caíram em armadilhas muito parecidas. Esse padrão se repete vez após vez. A gente viu isso lá em 415 a.C., com Atenas indo para Sicília, onde a arrogância e a falta de suprimentos dizimaram seu exército. A gente viu no Vietnã um atoleiro de onde não se conseguia sair,
E vemos hoje na Ucrânia, onde a imagem para a TV muitas vezes vale mais que a estratégia. É sempre a mesma história, excesso de confiança e um descaso total com a logística. E esse conceito aqui é a chave para entender por que isso acontece. É a lógica do jogador de cassino que continua apostando para tentar recuperar o que já perdeu. Uma nação continua numa guerra perdida, jogando fora mais recursos, mais vidas, simplesmente porque já investiu demais para admitir a derrota. O que nos leva, então, à parte final e talvez mais cínica desse quebra-cabeça. Se a gente usar a teoria dos jogos e imaginar que os Estados Unidos caiam nessa armadilha, a pergunta é: quem, no final das contas, vence o jogo? E é aqui que a análise fica realmente provocadora. Porque, enquanto o objetivo dos Estados Unidos seria derrubar o regime e o do Irã seria humilhar os Estados Unidos, para outros jogadores como Israel e Arábia Saudita, o cenário perfeito não é a vitória de ninguém. O ideal é um conflito longo, arrastado, que sangre tanto os Estados Unidos quanto o Irã, deixando o tabuleiro livre para que eles se tornem as potências dominantes da região. E a carta final na manga dos Estados Unidos, as armas nucleares? A análise sugere que até isso poderia ser tirado da mesa. Um ator externo, como a Rússia, poderia aparecer como mediador, basicamente proibindo o uso de armas nucleares. Isso prenderia os Estados Unidos numa guerra convencional impossível de vencer, forçando o país a queimar recursos e prestígio no palco mundial. Um resultado, aliás, perfeito para os interesses russos. Então, no fim das contas, a teoria da armadilha do Irã nos mostra um jogo de xadrez geopolítico, onde as peças se movem num tabuleiro muito perigoso. Mas a pergunta que fica, a pergunta que realmente importa é: enquanto as grandes potências jogam para enfraquecer umas às outras, quem é que paga o preço de verdade, com sangue e recursos? A história, infelizmente, sugere que nunca são os jogadores.